Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre os direitos dos brasileiros. Na aula anterior, nós vimos sobre os direitos humanos. Agora vamos ver os direitos brasileiros. Vamos aprender um pouquinho sobre a nossa Constituição, né? A nossa Constituição brasileira, que ela foi elaborada em 1988. Mas antes de nós estudarmos essa nossa nova Constituição brasileira, vamos rever um pouquinho sobre o nosso sistema de governo, né? Como era antigamente o sistema de governo, quando era da forma republicana, né? Como era o nosso governo na época da monarquia? Nós sabemos, vamos voltar lá atrás na aula anterior, que do período monarca, quem regia, né, o país, quem administrava o país, era o quê? Rei ou rainha, certo? E o período que eles passavam, né, nessa administração, no poder, era vitalício. Como vitalício? É até a pessoa morrer e passava de geração para geração. Ou seja, se o rei ou a rainha morresse, passava para os filhos, né? O filho ou filha mais velha, tá? Então, ele era vitalício. E no período republicano, aí é que o nosso país entra, né, pelo regime democrático. Qual é esse regime democrático? Ele é um regime que ele é um regime de governo em que os líderes políticos e governantes, eles são eleitos o quê? Pelo povo. É o povo que elege, né, esses governantes, tá? Do país. E é o povo que controla a autoridade, tá certo? E existe esse equilíbrio de poder de decisão do governo nos assuntos de interesse geral, né? Ou seja, o governo, no caso, ele não toma decisões sozinha. O povo aí, ele passa a também ter voz, né? A dar as suas contribuições para esse governo. E isso tudo está amparado na nossa Constituição brasileira, que é isso que nós iremos aprender nesta aula. Então, abra o seu livrinho de história na página 75, para que a gente possa estudar e aprender um pouquinho sobre os direitos do brasileiro, tá ok? Ora, para que a gente possa garantir a convivência pacífica e os direitos humanos de um povo, é necessário que o governo, né, ele assegure a existência de leis e regras favoráveis. Eu esqueci de falar para vocês que no governo republicano, o governo ele é quem elege esse governo é o povo, né? Porque passa a ser o que? Democrático. É o povo quem elege esse governante e o governo dele, ele é de 4 em 4 anos. Ou seja, ele só tem poder de estar ali, né, naquele governo durante 4 anos. Após 4 anos, é feita uma nova eleição para eleger um novo governo. É diferente do período, né, do período ali da monarquia, que era vitalício, que passava de geração para geração. Tá certo? Então, em um país no qual o governo ele é democrático, né, como o nosso país, o povo participa escolhendo o que? Os representantes que irão criar e aplicar as leis. Tá certo?
como eu falei para vocês, nós temos a nossa atual Constituição brasileira, que ela foi elaborada em 1988. E é isso que nós vamos estudar neste capítulo agora, sobre esta Constituição, tá certo? O capítulo 1 dessa Constituição, ele diz o seguinte, que os direitos e deveres individuais e coletivos que devem ser conhecidos e respeitados por todos os cidadãos brasileiros. Ou seja, todos os direitos, né, do cidadão tem que ser respeitado por todos, ok? E o que significa cidadãos? Vocês sabem o que significa cidadãos? Vamos ler aqui comigo, vamos ver agora. A palavra cidadão, tá? Ele surgiu na antiga Roma e se refere àqueles que viviam na civitas, que significa o quê? Cidades, tá? Em latim, língua falada pelos romanos. Contudo, do princípio da fase republicana de Roma, no século VI a.C., nem todos os que viviam na cidade possuíam os mesmos direitos. Os plebeus, que eram os trabalhadores, né, pobres, os trabalhadores pobres na época eram chamados de plebeus. Por exemplo, apesar de nascidos na cidade, eles não tinham permissão para se envolver na política, diferentemente dos patrícios, né? Que os patrícios eram o quê? Os homens ricos, os proprietários de terras. Nesse caso, as diferenças sociais e econômicas entre os cidadãos, eles influenciavam tanto os direitos da participação política, tá? Como a elaboração das leis, um privilégio exclusivo dos patrícios. Então, a gente vê aí uma diferença muito grande, né? Naquela época, quem participava, né, da elaboração das leis eram somente os ricos. Por isso que naquela época as leis só favoreciam a classe média, né, a classe alta. Ou seja, os plebeus, os pobres ali, eles eram desfavorecidos, porque eles não tinham praticamente direito algum. Porque é claro que os ricos iriam elaborar, né, os plebeus iriam elaborar as leis que favorecessem a eles, e os pobres era que se danassem. E aí veio a nossa nova Constituição aqui, em 1988, e mudou tudo. Então, os direitos, né, são iguais e devem ser o quê? Respeitados, tá certo? Não existe mais que rico tem certos direitos e pobres são desmerecidos, têm menos direito. Nessa nossa nova Constituição, não, tá certo? Eles devem ser respeitados. Na página 76, tem na íntegra alguns capítulos no qual os principais que nós vamos ver, estudar aqui. Eu quero que vocês leiam esse capítulo, tá? E esses artigos que tem na nossa Constituição brasileira. Através dessa leitura que vocês fizerem, que vocês estudarem aí essa nossa Constituição brasileira, que está no capítulo, na página 76, tem uma atividade na página 77, referente a essa Constituição, tá certo? Aí eu já deixo para vocês aí fazerem essa atividade, que na nossa próxima aula, ao vivo, a nossa próxima aula via Zoom, nós iremos conversar, nós iremos debater sobre esse assunto, tá certo? Da nossa nova Constituição. Portanto, estudem bastante essa nossa Constituição aí, que está na página 76, tá? Tentam responder essa atividade da página 77, que na nossa próxima aula a gente vai conversar a respeito, tá certo? Sobre esse assunto, ok? Um beijão, aguardo vocês na nossa próxima aula. Fique com Deus.